Olá, feras, tudo bem? Como é que vocês vão? Se cuidando? Legal. Como eu prometi a vocês, eu disse que ia mostrar o passo a passo da construção do nosso quadrilátero ABCD no plano de Gauss. Não foi isso? Para isso você vai precisar lápis grafite, borracha, régua, caneta colorida, que pode ser hidrocor, lápis de cor, você que sabe, certo? E uma folhinha avulsa, que pode ser uma folha de papel ofício, ou uma folha de papel quadriculado ou milimetrado, ou simplesmente uma folha de caderno de desenho ou do caderno de matéria que você tem aí em casa. Tranquilo? Então vá arrumar esses materiais que a gente já vai começar a montar o nosso quadrilátero através dos números complexos e trazendo para o nosso conhecimento a geometria analítica com suas introduções. Vai lá, estou aguardando vocês. Pronto, então eu estou aqui com um papel avulso qualquer, então eu pego esse papel, dobro ao meio, certo? E redobro. A partir do momento que eu abrir, eu vou ter exatamente a marca do plano de Gauss, ou plano cartesiano, o eixo de x e o eixo de y, abscissa ordenada, real e imaginário, seno, cosseno, como você queira. O que você vai pegar? A régua, tem que ser com a régua, não é a mão livre, e com o lápis grafite você vai cobrir bem clarinho, com muita força não, esse eixo cartesiano. Vou representar ele aqui no quadro, para que todo mundo possa enxergar direitinho o que é que nós estamos fazendo. Vamos lá? Então veja, já construí aqui o nosso plano cartesiano, usei a régua, certo? Para fazer a marcação dos pontos de cada eixo. O segredo de marcar esses pontos é exatamente colocar o zero da régua, certo? O zerinho da régua aqui, é aqui, o zero da régua na origem dos eixos. Você bota o zero na régua, da origem do eixo, e começa a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu marquei até 8, desculpa, até 8, certo? Aí emborca a régua, bota o zero da régua na origem, faz a mesma coisa para lá. 0 da origem, 8 para cima. 0 na origem, 8 para baixo. O segredo está em botar esse zero da origem da régua lá no ponto do encontro dos eixos, certo? Se não colocar, vai sair tudo errado. Feito isso, eu tenho aqui 4 números complexos, certo? Com sua parte real e sua parte imaginária. O número complexo que eu tenho aqui é o 4 mais 6i. Se eu perguntasse a vocês quem é a parte real, você ia me dizer que era 4. E a parte imaginária, 6. O complexo B, parte real menos 5, parte imaginária 8. O complexo C, parte real menos 4, parte imaginária menos 8. O complexo D, eu tenho parte real 6, parte imaginária menos 3. Então observe que o que era número imaginário, número complexo, se tornou par ordenado. Então eu estou trazendo já o conhecimento da álgebra, dos números complexos, para o estudo do ponto, geometria analítica. Ponto, ele é representado por uma abscissa e uma ordenada, certo? Então a gente vai marcar com a régua esses pontos aqui, ó. 4 da abscissa, x. Vamos botar x aqui. E o 6 da ordenada aqui. Lembrando que o x ele é real, a abscissa é real e a ordenada ela é imaginária, certo? Então você vai marcar esses 4 pares ordenados aí, tá ok? Então vamos lá marcar os 4 pares ordenados no nosso plano de Gauss. Então veja, eu marquei aqui já os pares ordenados, as suas coordenadas na
abscissa ordenada. 4, 6. 4 da abscissa, 6 da ordenada. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 da ordenada. Menos 5, 8. Menos 5 da abscissa, 8 da ordenada. Menos 4, menos 8. Menos 4 da abscissa, menos 8 da ordenada. 6, menos 3. 6 da abscissa, menos 3 da ordenada. Tudo isso eu faço de lápis grafite e bem clarinho. Quanto mais claro, mais bonito vai ficar depois da nossa obra de arte, certo? Então você vai pegar agora uma caneta ou um hidrocor de uma cor, certo? Veja que tudo é lápis grafite. Agora você vai pegar a caneta ou o hidrocor e vai botar os pontos. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, este daqui é o ponto C e este daqui é o ponto D. Você fez a determinação dos pontos através de suas abscissas e de suas ordenadas. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer segmentos de reta, unindo A para B, B para C, C para D e D para A. Certo? Nós vamos fechar aí uma figura geométrica plana. Vamos ver que figura vai acontecer? Pega o piloto, ou hidrocor, ou a caneta de outra cor, uma que você não usou ainda, tá ok? Aqui está. Tracei um segmento de reta de A para B, B para C, C para D, D para A. Nós formamos um quadrilátero qualquer, certo? Então, se ele é uma figura plana, pelo menos duas coisas eu sou obrigado a resolver: o seu perímetro e a sua área, certo? E é essa brincadeira que nós vamos desenvolver nessa atividade. É calcular o perímetro do quadrilátero ABCD e a área do quadrilátero ABCD também. Então vamos lá, passo a passo. Calma. Perímetro. O que é um perímetro? É a soma de todos os lados. Então nós vamos ter que saber a medida de AB, saber a medida de BC, a de CD e a de DA. Somar tudinho e ter o perímetro. Como é que a gente vai fazer isso? Como? Para achar o perímetro, né? Como será? Nós vamos ter que usar uma formulazinha chamada distância entre dois pontos, certo? Eu tenho o ponto A e o ponto B, eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto B. Fórmula da distância, eu vou usar essa daqui, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, se você prestar atenção direitinho. Ó, eu vou ter em parênteses aqui o x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado. Há livros que traz x de A menos x de B, y de A menos y de B, certo? Mas para a gente situar é só pegar os x's, subtrair, elevar ao quadrado. Depois os y's, subtrair, elevar ao quadrado. Depois soma e tira a raiz, certo? Então vamos lá usar a fórmula para os pontos AB, BC, CD, DA. Mas para isso eu preciso saber quem é quem em cada caso. Veja, o ponto A, ele foi formado por que par ordenado? O 4 e o 6. E o ponto B, ele foi formado pelo par ordenado menos 5 e o 8. Então veja, para calcular a distância, eu vou pegar os x, x de um, x de outro, subtrair 4 menos o menos 5, ou seja, o 4 menos com menos, mais 5, que vai dar 9. Beleza? Aqui agora os y, o 6 menos o 8, que vai dar menos 2. Fiz os x, subtrair. Fiz os y, subtrair. Eleva ao quadrado? Ao quadrado, ao quadrado. Aqui é 81, aqui é 4. Soma. Se eu somar, vai dar 85. E por fim, tira a raiz. Raiz quadrada de 85 não existe exata. Você vai ter que aproximar. Qual é a lógica? Raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10.
Então é um número entre 9 e 10, com uma casa decimal apenas. Então, depois de muita tentativa, você vai encontrar 9,2 aproximadamente. Então eu digo que o perímetro de A até B é aproximadamente 9,2 centímetros. E o interessante é que se você fizer isso na régua, vai dar 9,2. Beleza? Beleza. Pronto, já achamos o AB, não é isso? Vamos achar o BC. Quem é o B? O B é menos 5,8. E o C, analisando ali, é o menos 4, menos 8. Certo? Então vamos lá. X menos X. Menos 5 menos o menos 4. Vai dar menos 5 mais 4, que é menos 1. Agora os Y. 8 menos o menos 8. Ou seja, 8 mais 8, que é 16. Eleva ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, não interessa que é negativo, vai dar 1 positivo. E 16 ao quadrado dá 256. 256. Por fim, soma. Se eu somar, eu tenho 257. E agora eu tiro a raiz. Pessoal, a raiz de 256 é 16. A de 289 é 17. Está muito longe para chegar em 17. É 16, alguma coisa. Por tentativa, o 16,1, só pode uma casa decimal porque a gente está usando régua, 16,1 ele já passa. Então, na verdade, ele é 16,00 alguma coisa. Como a gente não pode botar duas casas decimais, a gente vai deixar aproximadamente 16 centímetros. Não é igual, é aproximado, porque deu raiz de 257. Seria igual se fosse raiz de 256. Ok? Próximo, eu tenho agora o C, que é menos 4 menos 8, com o D, que é quem? O 6 e o menos 3. Vamos lá. X, menos 4 menos 6, que vão dar menos 10. Os Y, menos 8 menos o menos 3. Ou seja, menos 8 menos com menos mais 3. Vai dar menos 5. Eleva ao quadrado. Quadrado aqui é 100. Quadrado aqui é 25. Juntando os dois, vai dar 125. Raiz quadrada de 125. Aproximada também. Raiz de 121 é 11. Raiz de 144 é 12. Então, 121 para 125 é 11, alguma coisa. Se você fizer a tentativa, você vai encontrar aproximadamente 11,1 centímetros. Ok? E para terminar essas medidas, eu vou fazer a medida de D, que é 6 menos 3, com a de A. Ó, D para A, que é 4, 6. X, 6 menos 4, 2. Y, menos 3 menos 6, menos 9. Ao quadrado, eu vou ter 4,81. Juntando, eu tenho 85. Raiz de 85, que a gente já sabe, que a gente fez aqui em cima, vai dar aproximadamente 9,2. Então, aqui é aproximadamente 9,2 centímetros. Ou seja, se eu estou em busca do perímetro, e perímetro é a soma de todos os lados, eu irei somar o lado AB com o lado BC, com o lado CD, com o lado DA. O lado AB eu tenho 9,2. O lado BC eu tenho 16. O lado CD eu tenho 11,1. E o lado DA eu tenho 9,2. Então eu posso dizer que o perímetro do quadrilátero ABCD, que é o que me interessa, é aproximadamente, não é igual, que nenhuma resposta foi exata. Dá quanto aqui somando? 9 com 16, 25.
25 com 11 dá 36. 36 com 9, 45. E as partes decimais, 0,5 centímetros. Essa é a resposta do nosso perímetro, a soma de todos os lados. Ok aí? Ainda dentro da geometria analítica, nós podemos encontrar o ponto médio que fica exatamente entre dois pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B, o ponto médio fica exatamente uma coordenada cartesiana bem no meio deste segmento de reta. Então veja, eu posso encontrar 4 pontos médios aí. Se o ponto médio é um ponto que divide a reta ao meio, nada mais justo e mais lógico do que a gente usar uma média aritmética, correto? Então, para achar o ponto médio de qualquer ponto, nós vamos pegar o x de um, somar com o x de outro e dividir por 2. Y de um mais y do outro dividir por 2. Certinho? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá? Eu quero encontrar o ponto médio de AB. Então, de cabeça a gente faz isso. Quem é o x de A? 4. Quem é o x de B? Menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. Se eu dividir por 2, dá menos meio. Guarda. Os y agora. Y de A, 6. Y de B, 8. Se eu juntar, dá 14. Se eu dividir por 2, eu vou ter 7. Então, com a régua, nós iremos marcar este par ordenado. O menos meio, ó, pega a régua, certo? Apoia o zero na origem, menos meio aqui, do x. E o 7 do y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Então, com lápis grafite, você vai unir aqui o menos meio e o 7, certo? Então, com a mesma cor que você botou os pontos A, B, C, D, você vai marcar aqui um ponto e vai dizer que isto é o ponto médio de AB, certinho? Vamos continuar? Vamos fazer agora o ponto médio de BC. Pega o x de B e o x de C. Menos 5 com menos 4 dá menos 9. Menos 9, se eu dividir por 2, dá menos 4,5. Os y agora. 8 menos 8. 0. 0. Dividido para 2, 0. Par ordenado, onde eu só tenho a abscissa, eu não tenho ordenado, então eu só marco a abscissa. Então, só com a régua, eu procuro a abscissa, o menos 4,5. Então, eu apoio a régua, o zero na origem, e vou achar o menos 4,5. Achei. Onde ele ficou? Exatamente em cima do eixo cartesiano. Pega a caneta que você já marcou primeiro, e marca aqui, ó, e diz que isso aqui é um ponto médio. Certinho? Próximo. Eu quero o ponto médio de CD. X de C, menos 4. X de D, 6. Menos 4 mais 6, eu tenho 2. Se eu dividir por 2, eu tenho 1. Agora os Y. Menos 8 com menos 3, dá menos 11. Menos 11, se eu dividir por 2, dá menos 5,5. Eu vou marcar de lápis, o menos, o 1 do x, está aqui 1 do x, e menos 5,5 embaixo. Então, vou com lápis marcar exatamente onde está o menos 5,5. Com a caneta agora, eu marco o ponto médio. Esse é o ponto médio de CD. Para encerrar, vamos fazer o ponto médio de DA ou AD. Então, ponto médio de DA. Pega o x de A e o x de D. Junta. 4, 6, 10. Eu dividi por 2,
5. Os y agora, 6 menos 3, 3. Se eu dividir por 2, 1,5. Então, com o lápis e a régua, eu vou marcar o 5 do x, 1, 2, 3, 4, 5, achei, e 1,5 do y, bota a régua e acha 1,5. Então, o de lápis grafite, você vai marcar exatamente, e com a caneta, você bota o pontinho e diz que é o ponto médio. Vê só, a gente está trazendo a nossa álgebra para dentro da nossa geometria analítica. Tá massa, não tá não? Automaticamente a gente está lembrando algumas coisas aí, geometria plana, geometria do ensino fundamental, euclidiana. Massa até agora? Vamos para a área. Para calcular a área, nós precisamos lembrar das fórmulas das figuras planas. Quadrado, lado vezes lado, base vezes altura, ou lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Paralelogramo, base vezes altura. Trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Triângulo, base vezes altura sobre 2. Losango, diagonal maior, diagonal menor, que não deixa de ser base e altura, dividido por 2. Não é isso? Então veja, tudo precisa de base horizontal, tudo precisa de altura vertical. E neste quadrilátero ABCD a gente não tem retas horizontais nem verticais. Então o segredo vai ser procurar os pontos mais extremos, superior e inferior, e passar retas paralelas a ela. Retas paralelas. Para isso você vai ter que usar um hidrocor, uma caneta de outra cor, pegar o ponto mais extremo lá de cima, que no caso é o B, e vamos passar uma reta paralela a ela, certo? O segredo é apoiar no B e cobrir esse tracejado de lápis. Se você apoiar no B e cobrir o tracejado de lápis, ela vai ficar bem retinha mesmo. Apoia no B e cobre o tracejado de lápis, certo? Aí você fez uma reta paralela. Embaixo, o ponto mais extremo é o C, certo? Então a mesma coisa, apoia no C e cobre esse tracejado de lápis com a mesma cor. Na lateral de lá, o mais extremo é o B. Então a mesma coisa, eu apoio no B e cubro o tracejado de lápis, certo? E no extremo de cá, eu tenho o D como extremo, né? Então apoia no D e faz o tracejado de lápis. Isso você vai prolongar até fechar um retângulo. Então você vai prolongar até fechar um retângulo. Vamos ver como é que vai ficar? Pessoal, eu prolonguei, tá vendo aí no meu Zeu Piloto vermelhinho, e tornou um retângulo. Notaram que o ponto A boiou aí no meio, ele não é extremo. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a régua, certo? E apoiar esse ponto A e fazer um segmento de reta para cima e outro na sua lateral, formando retas perpendiculares, certo? Ou seja, formando 90 graus. Então agora eu já tenho todo o meu esquema para calcular a área do quadrilátero ABCD, certo? Peguem a caneta ou hidrocor que você usou para as letras ABCD, certo? Você usou para as letras ABCD, e aqui nesse pontinho aqui, ó, você sabe que quando tem cruzamento de dois segmentos de reta, eu tenho um ponto. Então aqui, ó, vai ser o ponto E, aqui embaixo eu vou ter o ponto F, aqui eu vou ter o ponto G, aqui em cima do A eu vou ter o ponto H, e aqui eu vou ter o ponto I. Então eu dividi agora o meu quadrilátero em outras figuras geométricas planas. Observe, o que é que eu tenho aí? Uma figura maior tomando conta do desenho, a figura maior tomando conta do desenho, certo?
que no meu caso vai ser um retângulo, pode observar, um retângulo que dista de B até E, até G e até F. E vou ter figuras menores. Que figuras menores são essas? Certo? Observe, figura menor aqui, ó, um quadradinho. O primeiro que eu estou vendo aqui é um quadradinho, que dista de A para I, para E e para H. Ao lado dele, eu tenho um triângulo que dista de A para I, para D, o D-I-A, dia. Aqui embaixo dele, ó, aqui embaixo dele, deixa eu ver se eu tento fazer mais certinho aqui. Eu tenho outro triângulo que dista de D para G e para C, certo? Aqui bem estreitinho, ó, subindo, bem estreitinho subindo, eu tenho um triângulo que dista de F, de C para B, ou CBF, como queira. E lá em cima eu tenho outro triângulozinho aqui, feio, né? E agora menos feio, que dista BHA. Eu tenho 5 figuras pequenas que eu irei trabalhar para calcular a área. Ou seja, calculo a área da figura maior, guardo. Calculo a área das figuras menores, junto. Depois eu subtraio um do outro e sobra a área do quadrilátero original, o ABCD. Mas antes disso, você vai usar seu dom artístico. Você vai pintar essas 5 figurinhas que está contornando o nosso quadrilátero. Eu tenho um quadrado e 5 triângulos retângulos. Então pegue um lápis de cor, eu vou dar um tempinho para vocês pintarem. Olha aí, eu não tive muita opção de cor, né? Eu não tinha muita diversidade aqui na minha mão, então eu tentei trabalhar com o que eu tinha, certo? Então veja, se você observar direitinho, a figura maior é aquela que toma conta do desenho. Aqui está tomando conta do desenho, é um retângulo, que vai de B para E, para G e para F. Então, a fórmula da área de um retângulo é base, se funcionasse era bom, né? Mas vamos tentar outro. É base vezes altura. Então eu preciso saber a medida dessa base e a medida da altura. Como eu não posso usar régua, certo? Em concurso nenhum posso usar régua, nem em concurso nenhum vão fazer o desenho no tamanho original em centímetro, usar uma escala. Como eu vou descobrir essa medida, Demóstenes? Se eu quero a medida FG, eu vou imaginar que eu estou tirando o FG dali de baixo e levando para o meu eixo cartesiano. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, X. O segredo está aí, nas abscissas e ordenadas, no esqueleto que a gente começou. Então veja, FG subindo, e eu vou contar os espaços. Não são os tracinhos, são os espaços. Cada espaço é 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu já sei que a base mede 11. E a altura, que é de F para B, a mesma coisa. Como está vertical, eu trago para o eixo de Y, certo? Eixo das ordenadas. Contando os espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou ter 16. Cheguei à conclusão que a base é 11 e a altura é 16. Se eu calcular a base vezes a altura, eu encontro 176 centímetros quadrados, que isto aqui é a área da figura maior. Não esquecer de botar o quadrado. Toda a área é o quadrado. Se for centímetros, centímetros quadrados. Se for metro, metros quadrados. Se for chocolate, chocolate ao quadrado. E assim sucessivamente. Certinho? E agora a gente vai calcular a área das figuras menores, separadamente. O quadrado IE, se eu levar para aqui, ó, é a mesma coisa de AH, eu vou ter 1, 2, medida 2. Certo? AI ou IA, se eu levar para cá, também vou ter medida
2. Qual é a fórmula do quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Tanto faz, certo? Como também pode usar base vezes altura, viu? Então vai ficar 2 ao quadrado, eu tenho 4. Então achei a medida da área deste quadrado. Vamos para esse triângulo aqui, ó, dia, certo? Daqui para cá, IA, eu já sei, é 2, já botei. E DI, vamos contar comigo, ó, leva lá para o eixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, base vezes altura sobre 2, que é a fórmula do triângulo. Eu vou ter base 2, altura 9 dividido por 2. Cortou, ficou apenas o 9. Porque 2 vezes 9, 18, dividido por 2, 9. Então, elimina os 2, certo? Fica só o 9. O outro triângulo, que é o CGD, certo? De C para G. Quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 aqui. E o DG? O DG você conta se quiser, senão nem precisa. Todinho eu sei que é 16. Daqui para cá foi 2, fica 14. Daqui para cá foi 9, fica 5. Então, base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho base 10, altura 5 sobre 2. 10 vezes 5, 50. Dividido por 2, eu encontro que área? 25. Guarda. Está terminando. Vamos para o triângulo estreitinho. Triângulo estreitinho. Se todo FG é 11 e de CG é 10, então FC só pode ser 1. Já botei aqui 1. E FB, a gente já sabe, FB desde o início. FB é 16. Fórmula do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então eu tenho a base, que é 1, a altura, que é 16, tudo isso sobre 2. 1 vezes 16, 16, se eu dividir por 2, eu tenho 8. E a última figura, o último triângulozinho, que é o AHB, certo? AHB. AH, a gente já tem daqui, ó. AH, que é o mesmo que vale 2, certo? E também já temos aqui, por quê? Se todinho é 11, a gente sabe que é 11, ó. E daqui para cá é 2, ficou apenas 9. Então, 9. Base vezes altura sobre 2. Fórmula. Deixa eu ajeitar esse 9, fica muito feio. Então, base 9. Altura 2 sobre 2. Elimina os 2. Resposta 9. Vê só. Acabamos de encontrar as áreas das figuras menores. Se eu já tenho as áreas das figuras menores, o que é que eu irei fazer com ela? Eu irei juntar todas essas áreas aqui, ó. Tudinho, eu irei juntar o 4, o mais 9, o mais 25, o mais 8 e o mais 9. Então, se eu juntar tudinho, 9, 4 mais 9, 13. 13 mais 25, 13 mais 25, 38. 38 com 8 dá 46, é isso? 46 mais 9, encontrei quanto? 55 centímetros quadrados. Pessoal, se eu já tenho a área da figura maior e a área das figuras menores, o que me interessa agora é a área do quadrilátero ABCD. Então, é só fazer a área da figura maior menos a área das figuras menores. A maior, 176. A menor, 55. Isso dá como resposta final 121 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da área do quadrilátero ABCD. Então, pessoal, com isso nós chegamos à conclusão que
com um plano de Gauss, um plano cartesiano, nós conseguimos traçar vários segmentos de reta e formar figuras planas. E quem sabe, por que não, em 3D espacial, para calcular o volume também. Pode ser possível, certo? Tudo é possível, Lion. Então veja, quando nós traçamos esse segmento de reta, a gente começou a trazer lá dos números complexos de álgebra a transformação para pares ordenados, pontos. Dos pontos nós vimos segmentos de reta, certo? Dos segmentos de reta a gente vai ver agora posições relativas dessas retas. Viu que nós traçamos retas perpendiculares, retas paralelas e teve retas concorrentes, que foram exatamente essas daqui. Concorrentes porque elas se encontram em algum lugar, transversais, ok? Então a gente tem pano para manga para trabalhar aí durante muito tempo. Mãos à obra, faça a sua atividade, capriche e mande para mim, beleza? Fiquem com Deus. Até mais.